Para darmos prosseguimento à programação, teremos agora uma mesa constituída pelos coordenadores das 5 regionais do Forfred, com o título Tecendo uma proposta de avaliação para pós-graduação. E para tanto, convidamos inicialmente a coordenadora do Forfred Norte, professora Ivanilde Apoloceno, da Universidade Estadual do Pará. Convidamos o coordenador do Forfred Nordeste, professor Dante Henrique Moura, do IFRN. Convidamos a coordenadora do Forfred Sudeste, professora Maria de Fátima Cardoso Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais. Convidamos a coordenadora do Forfred Centro-Oeste, professora Maritza Maciel Castilhon Maldonado, da UNAM. E convidamos a coordenadora do Forfred Sul, professora Silvia Melete, da Universidade Estadual do Pará. Bom, nossa mesa está programada para acontecer em um período de 2 horas. Então, nós vamos conversar já com os colegas, 15 minutos de apresentação, logicamente, em casos excepcionais, a gente vai tentar entender um pouco mais de tempo, né? A necessidade de um pouco mais de tempo. Mas avisaremos com 5 minutos faltantes, tá bom? Então, começamos com a apresentação, né, da professora Silvia Melete, coordenadora da Forfred Sul. Foi muito difícil delimitar o que traríamos para a discussão. Ao longo desses 2 anos que eu estive na coordenação do Fórum Sul, né, deixei a coordenação ontem à noite, eu desenvolvi alguns estudos em relação à configuração dos programas de pós-graduação da região, em relação a uma comparação entre as áreas de avaliação da CAPES, enfim, foram vários estudos que foram desenvolvidos em função da minha participação no fórum. E quando eu recebi o convite para participar dessa mesa, com o título Tecendo uma proposta de avaliação para a pós-graduação, logo eu imaginei que seria interessante trazer a análise comparativa das áreas de avaliação. Fizemos isso em 2015, numa comissão que o Forfred elegeu. Fizemos isso em 2015 com os documentos anteriores, analisando os pesos atribuídos para cada um dos quesitos. E daí, dessa vez, resolvi encarar a empreitada novamente de analisar os documentos de área, só que desta vez focando em alguns outros aspectos. E é isso que eu vou apresentar para vocês hoje, para no final poder tecer algumas considerações de uma proposta de avaliação.
Então, o objetivo foi analisar os critérios estabelecidos pelas 49 áreas da CAPES para avaliação quadrienal 13/16. Comparado, aqui eu comparei os pesos, mas não trouxe, tá? No meu tempo de inserir na apresentação e pelo também a restrição do tempo da mesa. Analisar os critérios para estratificação dos vales periódicos de cada área de avaliação e comparar as 49 áreas de avaliação no que se refere à avaliação de livros e eventos e considerações sobre inserção na educação básica. Os procedimentos. Primeiro, nos 49 documentos diários, nos detemos nas informações sobre considerações sobre a avaliação de 2017, peso atribuído a cada um dos itens, né, que compõem o 5 inserção em relação com o ensino fundamental e médio, ficha de avaliação de mestrados e doutorados acadêmicos. Nos 49 documentos chamados de considerações sobre o Vale Periódico 2016, buscamos informações sobre a utilização de fator de impacto, índice H e os indexadores de cada uma das áreas. Os documentos foram lidos na íntegra e as informações selecionadas e agrupadas segundo o Qualis, que é onde eu analiso se o Qualis é estruturado por fator de impacto, índice H ou indexadores. Extrato, se tem trava nos extratos, né? Vai considerar de A1 a B1, de A1 a B3, de A1 a B5, e assim por diante. O que eles indicam sobre livros, eventos e a inserção na educação básica. E seguimos a classificação da CAPES, que agrupa as áreas em colégios, grandes áreas e áreas. Então, aqui só um exemplo, né? As áreas estão agrupadas em três colégios, colégio de ciências da vida, colégio de ciências exatas, tecnológicas e multidisciplinar, e colégio de humanidades, onde nos encontramos na grande área de ciências humanas. Eu não vou ler tudo, óbvio, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como é que as áreas estão agrupadas na CAPES. Então, vou iniciar pelo Colégio de Ciências da Vida e Ciências Agrárias. Aqui, o que eu fiz? Eu não vou passar tudo, eu só fiz alguns destaques em cada uma das grandes áreas. Então, em relação à avaliação, nós vamos observar a presença do fator de impacto em todas as áreas, que compõem as ciências agrárias, e apenas uma delas, a medicina veterinária, com o fator de impacto com trava. Então, o que eu estou chamando disso? Eles consideram, para classificar os periódicos como A1 a B2, o fator de impacto. Os periódicos B3 a B5 não se considera o fator de impacto. Ele vai fazer toda a avaliação pelos indexadores, muito nos moldes do que temos na área da educação. No extrato, nós temos nas ciências de alimentos, né? Ela varia de A1 a B5, valorizando muito a produção com autor discente, em coautoria. Então, toda a avaliação de ciência de alimentos, em todos os itens o aluno está presente, com uma valorização, então, da participação discente em todas as esferas. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é na medicina veterinária, que é de A1 a B1, mas aqui excluindo o jovem docente permanente. Essa categoria, jovem docente permanente, não se encontra nem no docente permanente, colaborador e visitante, né? Mas ela aparece em várias áreas, né, aqui. E essa categoria, eles definem que são os docentes ou recém-doutores, então, inclusive, determinadas áreas estipulando, são os doutores a partir de 2007, uma das áreas estipula isso, ou recém-ingressantes no programa. Então, docente que recém entrou no programa nos últimos 3 anos, por exemplo. E todas as áreas que trabalham com o jovem docente permanente exclui esse professor
do quantitativo da produção, principalmente no item 4.1, certo? Então, no documento de área, tem uma análise bastante detalhada de quem é esse grupo, do porquê se tem essa atenção com esse grupo. Então, aí você vai ver lá na inserção social que tem a relação de se o programa apresenta alguma indicação que favoreça a inserção de jovens docentes e assim por diante. Uma outra configuração do extrato nessa área é a análise de A1 a B5 para a análise quantitativa e de A1 a B1 para a análise qualitativa. Em relação a livro, capítulo de livro, nós vamos ver que em relação a livro e capítulo de livro, as 4 áreas consideram isso como produção técnica. Evento, nós teremos como inserção social, produção técnica apenas para os discentes do programa, valorizada apenas para alunos de iniciação científica e não concurso. E a relação com a educação básica eu gostaria de destacar. A indicação de formação de professores e livros didáticos como produção técnica, também como inserção social, formação de professores, livros didáticos, feiras, oficinas e visitas guiadas. As visitas guiadas sendo para o museu, laboratório, feiras científicas e assim por diante. E 2 áreas não indicam em nenhuma parte do documento a inserção a inserção na educação básica, apesar do documento ter no texto um item que direciona inserção no ensino fundamental e médio. Tá? Eles dizem que é muito importante isso, que tem a portaria da CAPES indicando que a área tem vasta condição de ajudar, mas o que sintetiza não é isso. Nas ciências biológicas, nós também teremos fator de impacto em todas elas. Em 2 das áreas, fator de impacto e índice H associados. Em termos de extrato, nós temos as travas, né, de A1 a B1, A1 a B2, A1 a B5, né, e também a associação entre uma trava no 4.1 e considerar de modo mais amplo na distribuição. Livre capítulo de livro, em 2 áreas das ciências biológicas, os livros serão considerados como produção técnica em 2 e como publicação qualificada em 2. O que eu estou chamando de publicação qualificada? Produção intelectual, inclusive com quais livro na página da CAPES. E nenhum considera evento. Na relação com a educação básica, eles indicam isso na inserção social, sem especificar como esse processo se dá. Curso de férias para professores e estudantes, PIBID, mestrado profissional, intervenção permanente em escolas do ensino fundamental, valorizado em mais de um quesito essa inserção, e citada como fundamental no documento, mas ausente na ficha de avaliação. Aqui eu quero destacar que, a partir do momento que eu analisei as ciências biológicas, a indicação de que a inserção da educação básica se dá porque a área tem mestrado profissional é uma constante em quase todas as áreas analisadas. Tá? Nas ciências da saúde, a gente vai ver a composição com fator de impacto, né, para um determinado extrato, índice H para outro, fator de... Enfim. Aqui eu quero destacar só que
mestrado A1 a B1 e, de forma complementar, 20 artigos selecionados pelo programa com participação de discentes, né? E na relação, aí, considerando o livro como publicação qualificada, várias áreas das ciências da saúde, né? Uma considerando apenas L4 e uma considerando L4 e L3. Evento com inserção social, em boa parte, sem computar nada, e com produção técnica. A mesma coisa para a relação com a educação básica, com inserção social, com ênfase na formação técnica, né? Na área da saúde isso foi muito presente, com trabalhos de conscientização, material didático e a iniciação científica júnior, com cursos de extensão e, enfim, curso de extensão e formação para o professor é a coisa mais recorrente em todas as áreas. Aqui me chamou muita atenção, na odontologia, cursos de extensão para professores e atividades lúdicas para alunos, né? Eu fiquei imaginando o que pode ser lúdico na odonto para uma criança. Se não tirar o aparelho. Na área de exatas da Terra, nós temos um fator de impacto associado ao INCH, mais uma vez a trava excluindo o jovem docente permanente, e na química não especifica nada, né, valorizando a produção com discentes e egressos e exclui o jovem docente permanente. O livro também é produção qualificada, temos a produção qualificada para evento em ciência da computação, tem o Qualis evento, temos o evento com inserção social apenas para organização de eventos internacionais. E na inserção, a formação de museus planetários, exposições e feiras e cursos de extensão. E, mais uma vez, o destaque da importância sem especificar o que é essa inserção. Nas engenharias, nós vamos manter a questão do fator de impacto. A trava é basicamente até entre B1 e B2. A publicação qualificada para livre evento na engenharia 1, que não especifica absolutamente nada em relação à inserção da educação especial, desculpa, a educação básica. E nas outras engenharias, palestra, minicurso, o evento cientista por um dia, que eles levam as crianças para a universidade. E na engenharia 3, a especificação de que a área não tem uma política para a inserção da educação básica, portanto, ela não fará. Né? Ela vai construir primeiro uma política para depois atender a portaria. Na multidisciplinar, também fator de impacto, e aqui aparece, quando eu chamo Qualis, os moldes da nossa avaliação. Tá? Então, é Qualis e índice H para discriminar A2 e B1. Então, A1 e A2 e depois o B1. A gente vai trabalhar com o fator associado. Né? A trava também entre A1 e B1. A1 e B1, no final, apresenta uma síntese, é o que mais aparece. Né? Aqui, chamou a atenção das ciências ambientais o seguinte: a produção é qualificada para livro. Como reconhecimento da produção em livros e capítulos, a área duplica o número de pontos atribuídos como um exemplo a seguir. Um livro classificado como L4 vale 200 pontos. E na inserção, elaboração de cartilha, de material didático, formação de mestres e doutores para o ensino, isso na área de ensino, o PIBID e o OBEDU é a primeira área que indica o PIBID como uma inserção. Né? Aí, mais uma vez, promoção de feiras, palestras e assim por diante. O tempo já acabou. Eu vou. Aqui nós vamos observar nas ciências humanas, né, o Qualis volta a aparecer, e não apenas o fator de impacto. O livro
como publicações qualificadas, R4, R3, né? Evento também aparece como inserção social e produção técnica. Na continuação das ciências humanas, a gente vai também observar, nas ciências humanas é a grande área que mais associa os fatores, fator de impacto, índice, H e qualis, né? E aí no documento considerações sobre o qualis, isso é extremamente debatido e detalhado. E nas ciências sociais aplicadas, fator de impacto, consideram livro como publicação qualificada, evento vai ser qualificado como corpo docente, discente e assim por diante, né? E aqui, e aí eu encerro então o prometo, só destacar na administração pública, né, que eles colocam como projeto de inserção na educação básica, né, palestras, empreendedorismo econômico e social no ensino fundamental e médio, tecnologia da gestão escolar, programas de gestão, capacitação e assim por diante, né? E aqui a mesma coisa, não altera muito, das ciências aplicadas, também aqui. Aí eu vou passar rapidinho e uma síntese. A utilização do fator de impacto, exclusivamente fator de impacto, basicamente o JCR, 20 áreas. Fator de impacto parcialmente, que é aquela situação de só para qualificar A1, A2, 9 áreas. Fator de impacto índice H, 4 áreas. Fator de impacto índice H, parcialmente 4 áreas. Exclusivamente o qualis nos modos da educação, 4 áreas. Qualis e índice H, 1 área. Qualis e índice H, parcialmente 3 áreas. Qualis e impacto IH, parcialmente 2 áreas. Qualis e impacto, parcialmente 2 áreas. Na avaliação de livros, produção intelectual em 30 áreas, produção técnica em 12, inserção social em 1, não computado 5 áreas, falta um S aí, desculpa, e um outro tipo, que é uma área que detalha um monte de coisa e tal, 1 área. E nos estratos, A1 a B5, 6 áreas, A1 a B3, 1, A1, B2, 4, A1, B1, 26 áreas, outros arranjos 5 áreas e não especifica 7, que exclui o docente jovem permanente 3 áreas. Nos eventos, nós temos como inserção social 12, produção técnica 7, produção intelectual 12, não avalia 17 e outros 2. Uma área como inserção social e produção técnica. E aqui eu deixo só algumas indicações e aí encerro, né? A diversidade dos documentos me chamou muito a atenção, tanto nas fichas quanto na parte qualitativa do documento. Forte tendência à utilização do fator de impacto. Avaliação de livros e eventos, eu me surpreendi, eu esperava que pouquíssimas áreas considerassem ambos. Inserção na educação básica, para mim foi chocante, e debater um pouco qual é o papel da nossa área nesse quesito. Eu agradeço muito, peço desculpa por ter ultrapassado. Boa tarde, senhores e a todas. É uma satisfação poder estar aqui, né, mais uma vez. Pensando coletivamente, talvez não? Bom, boa tarde a todos e a todas. Agora melhorou. É uma satisfação estar aqui novamente, podendo discutir e apresentar as ideias que a gente vem debatendo nesses 2 dias. Vocês vão ver que nesse texto que eu vou apresentar, que é da área do Nordeste e Sudeste, ele vai refletir as discussões que nós vimos fazendo por e-mail, no
analista do Fortred Nacional, do Fortred Sudeste, durante o nosso trabalho de alimentar o Sucupira, de fazer, né, a nossa avaliação do Sucupira, depois disso, e com base no documento preliminar de avaliação diária que nós recebemos, né, do Romualdo, e também nas discussões que a gente vem fazendo no nosso PCGE, na UFMG. Vocês vão ver que o documento, ele, de uma certa forma, esse texto, de uma certa forma, ele vai apresentar alguns posicionamentos, reivindicações e levantar algumas questões, né? Mas, possivelmente, ele vai repetir algumas coisas, mas elas são importantes para nós discutirmos mais aprofundadamente. O documento preliminar da área de educação da CAPES, que já é mais, 2016, discute os aspectos relativos à expansão da área como expressivo aumento de número de cursos, os critérios de avaliação da qualidade dos programas. Sobre a expansão da área, chama a atenção o grande número de cursos nos estratos inferiores da avaliação 3 e 4, o que muda o perfil que vinha sendo apresentado por nossa área. O grupo considerou importante que a área desencadeie processo de discussão do significado dessa nova configuração. A gente já começamos a fazer isso nesses 2 dias. No que se refere aos itens relativos à avaliação dos programas e avaliação dos periódicos, ambos intrinsecamente relacionados, foram destacados os seguintes pontos sobre os quais se propõe aprofundamento pela área. O documento não apresenta uma discussão mais ampla da direção que a área pretende tomar, não havendo explicitação a respeito dos sentidos que os critérios apresentados e seus respectivos pesos na avaliação dos programas assumem para a construção de uma concepção de qualidade da pós-graduação em educação. Sobre esse aspecto, foi destacado especialmente o item já discutido pela área em diferentes ocasiões, mas permanece sem indicação clara no atual documento relativo ao impacto social dos programas. Embora o item impacto social esteja presente no documento, ele carece de maior precisão e, especialmente, as contribuições das pesquisas e demais ações da pós-graduação junto aos sistemas e instituições de educação básica não foram valorizados como critério forte de qualidade. Considera-se que é possível que a área amadureça critérios para indicar o impacto social dos programas e, de fato, confira peso a esse item nas avaliações. E, sobretudo, que a relação com a educação básica ganhe destaque na nossa área, não permanecendo subsumida ou até mesmo subvalorizada em relação a outros itens. No que se refere à avaliação da produção bibliográfica, a discussão em torno da definição dos 8 melhores produtos de cada professor foi entendida como uma sinalização da priorização da qualidade da produção em vez da quantidade. Além disso, esse critério sinaliza também a direção de que será melhor avaliado o programa que apresentar uma produção qualificada de forma mais equilibrada entre os docentes, com menor margem para os casos em que os programas acolham ou mantenham docentes com produção bibliográfica menor. Esse aspecto deve ser objeto da reflexão dos programas na medida em que terá impacto na avaliação, exigindo planejamento e adoção ou maior atenção com mecanismos de acompanhamento e apoio aos docentes. Sem deixar de afirmar as formas de reconhecimento da produção científica da área, fortemente ancoradas nos artigos em periódicos e em livros, o grupo considerou importante a área enfrentar a discussão das novas formas de construção, expressão e publicização dos conhecimentos que se beneficiam de diferentes linguagens, vídeos, por exemplo. Esse aspecto merece ser discutido tanto pela sua capacidade de enriquecimento da área, quanto pelo fato de que já é uma prática presente que ainda não conta com mecanismos de reconhecimento e valorização da produção dos docentes, dos discentes e dos programas. Também se considerou importante que a área defina que a avaliação dos periódicos vigentes em um período seja utilizada para avaliação dos trabalhos dos docentes e discentes, de modo que haja segurança para professores, estudantes
e programas ao longo do período e que eventuais avaliações que levem à queda na avaliação somente tenham validade para o período seguinte. Outro elemento apontado foi a necessidade que os PPGEs invistam no conhecimento da trajetória dos egressos dos programas como uma forma de avaliação da qualidade da formação. Para isso, é necessário que sejam criadas formas de indução de pesquisas, como os PMPDs, e outros que periodicamente favoreçam, dentre outras temáticas, o autoconhecimento do programa. Também destacamos a necessidade de discutir sobre o prazo para a defesa de doutorado, como muito importante para a área de educação. Como nossos anos letivos acompanham os anos civis e os calendários acadêmicos gerais das universidades, uma vez que os docentes estão vinculados tanto à graduação quanto à pós-graduação, o prazo de 48 meses acaba por tornar os períodos de finalização dos trabalhos e realização de bancas coincidentes com os períodos possíveis para férias dos professores. Isso cria um desgaste desnecessário, não apresentando qualquer vantagem que o justifique, além de coincidir, na maior parte dos casos, com períodos de passagens e hospedagens mais caras. A sugestão é que o prazo máximo para a finalização do doutorado seja considerado em 50 ou 52 meses. As coordenações dos programas destacam ainda a importância da articulação nacional dos PPGEs, de modo a caminhar no sentido da construção de uma política de pós-graduação em educação que reflita as características e os compromissos da área. Outros aspectos importantes e polêmicos a se considerar em nossas avaliações são desconto do tempo no caso de licenças para maternidade. Como vamos lidar com isso sem causar prejuízo aos programas e aos alunos? Mais agilidade e divulgação na avaliação de nível. Instabilidade, cuidar da instabilidade das plataformas Cupira e Lattes e dificultar o trabalho dos programas. Considerar o fator de impacto na educação é sinônimo de produtivismo? É mais uma forma de saber o alcance de nossas publicações por meio do Google Scholar, o Cellulate, o Scopus, o Web of Science e o analisar criticamente as relações entre o fator de impacto das publicações e o processo de mercantilização dessas publicações se faz necessário. A diferença entre ter conhecimento de quem lê, de onde se lê os artigos e discutir sobre as publicações online e o uso que se faz dessas informações. A nova portaria que regula programas de excelência, que está sendo escrita por pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, ela deverá considerar a especificidade dos professores da educação básica, ou seja, acumular bolsa e salário e exigir 20 horas de liberação no lugar de 40, sendo que vários deles trabalham 20 horas. Será necessário essa liberação de 40 horas? Assim, sugerimos que na continuidade da discussão do FORPRED nacional e nos FORPREDs regionais sejam amadurecidas e, se acordadas, encaminhadas ações que, na linha do que já foi sugerido e outras que sejam apresentadas nesse debate, possam ensejar orientações que contribuam para superarmos as lacunas atuais no que se refere à compreensão do que consiste a qualidade da educação, a qualidade da pós-graduação em educação, bem como a direção que a área tomará nos próximos anos. Muito obrigada. Obrigado. Passo então a palavra à professora Zanilda Coutinho para a sua apresentação. Boa tarde. Nós vamos apresentar um pouco da pós-graduação no Rio de Janeiro,
e apresentar também algumas considerações e sugestões em relação à avaliação da CAPES, e o nosso olhar vai ser a partir do que nós vivenciamos na região norte em termos de avaliação em diversos processos. Né? O que eu vou apresentar foi discutido com os professores da região. Nós temos também indicações e sugestões das coordenações. Então, a gente vai falar um pouco por mim, mas também vamos falar, de modo geral, por todos que fazem a reunião. Bom, a pós-graduação na região norte, ela está em crescimento, mas ainda não atende à demanda da região. No Brasil, há atualmente 6.477 cursos de pós-graduação, sendo a região norte a que apresenta o menor número de cursos ofertados, 322. Observamos que há uma desigualdade na oferta dos cursos da pós-graduação entre as regiões. Na área da educação, dos cursos de pós-graduação na região norte, dos 322 cursos de pós-graduação, dos 322 cursos, né, da pós-graduação na região norte, 238 estão concentrados nos estados de Pará e Amazonas. E os estados do Amapá, Acre, Rondônia e Roraima são os que possuem menos cursos de pós-graduação ofertados. Então, nesse sentido, nós vemos que não há uma desigualdade regional como na própria região. Na área da educação, atualmente, há no Brasil 249 cursos, sendo 130 mestrados acadêmicos, 74 doutorados e 45 doutorados profissionais. E na região norte, o total é de 15 cursos na área de educação, sendo 11 mestrados acadêmicos, 2 doutorados e 2 mestrados profissionais. E todos os cursos possuem nota 3, com exceção dos programas com mestrado e doutorado, que já nota 4. Né? E esse quadro ali ao lado, né, identifica o número de cursos ofertados. Né? Então, nós só temos 2 doutorados e 2 mestrados profissionais. Esses dados apontam que a região norte, pelo número de cursos de pós-graduação que possui ainda, depende das outras regiões para formar sua inteligência. Pela dificuldade de deslocamento dos grandes centros de concentração dos cursos, há na região norte uma demanda reprimida. A exemplo do mestrado da UEPA, que contou no último processo seletivo com 1.591 candidatos para 30 vagas. Por terem poucos cursos na região norte, há dificuldade de intercâmbio entre os pesquisadores na própria região, existindo também dependência a cursos de outras regiões. E o investimento na formação de pesquisadores está distante da região norte. A pouca participação da região norte na formação de pesquisadores aprofunda as desigualdades regionais que estão também presentes na própria região. Então, esse quadro aponta que reduzir as desigualdades regionais é uma prioridade para a região norte, que precisa ser olhada sem preconceito, tanto para as suas demandas sociais, quanto para a capacidade intelectual instalada nas suas universidades. Não queremos apenas argumentos de prioridades para a região. Necessitamos de ações concretas que rompam com o ciclo de reprodução das desigualdades regionais. E uma dessas ações é a realização pela CAPES de um
processo de avaliação que seja formativo, que oriente aos cursos como melhorar suas ações e leve em conta as peculiaridades regionais, considerando as demandas sociais existentes em termos da pós-graduação. E aqui nós vamos falar algumas considerações sobre avaliação. O documento da área, contendo os critérios de avaliação, vem sendo modificado durante o processo de avaliação. Esse fato causa impacto nos programas que estão em fase de consolidação, como é o caso da maioria dos programas da região norte, que precisam reformular seus planejamentos e ações para atender aos novos critérios. Exigindo, por exemplo, que a gente inclua literatura estrangeira, participação de visitantes. Isso implica modificações curriculares, implica convênios, implica várias ações. Isso no último ano, de 2016. Então, isso implica mudanças curriculares, inclusive no nosso programa. Na avaliação anual ou quadrienal, o foco para o ano ou período de análise e para a produção, que se apresenta como um fator decisivo entre todos os demais critérios de avaliação. Assim, um programa que obteve muito bom em todos os quesitos, mas tem regular na produção docente, não avança de nível. Isso aconteceu também. Acrescenta-se o fato de que encontramos no processo de avaliação das CAPES critérios diferenciados de encaminhamento para aprovação de novos projetos em relação com a letra CAPES. E isso significa que a avaliação ela acaba sendo punitiva. Cada ano, se você não atinge, você botou, no outro ano não atinge e você não vê. Eu me senti assim, que nem aquela foto de hoje de manhã, correndo atrás da cenoura e o espeto na costa. Então, nós não temos perspectivas de processo. O que nós crescemos, o que nós avançamos, o que nós precisamos melhorar. Não, é sempre o mesmo olhar, o mesmo foco. Então, a gente não consegue ir para frente. Está sempre no mesmo caminhar. Na avaliação, tanto no Coleta CAPES quanto nos novos cursos, não leva-se em conta o impacto social do programa no lote da oferta do curso e da região, então, em termos de demanda social e da contribuição dos programas na formação do pesquisador. E esse fator é decisivo para os programas situados na região norte, que apresentam uma demanda crescente dos cursos de mestrado e doutorado, mas este aspecto não é considerado relevante no momento da avaliação. Além da demanda social, é preciso ser reconhecido que há assimetrias regionais. E o nosso locus ele é demarcado por especificidade, como distância dos grandes centros urbanos, carência de programas que possam colaborar na execução de suas atividades acadêmicas, entre as quais as participações em bandas de defesa de qualificação. As produções são vistas como endógenas, já que não se configuram como grande centro editorial, entre outros. Assim, o pouco que os docentes de programas conseguem realizar é muito em termos das universidades e dos problemas vivenciados. Quantos doutores de programas da pós-graduação em educação da região norte participam de bancas no sul e sudeste? Quantas são as publicações conjuntas em coletâneas com docentes do sul e sudeste? Quantos participam dos grandes projetos em redes nacionais e internacionais? Nós estamos participando, sim, de redes nacionais e internacionais, mas as assimetrias são muito evidentes. Entretanto, no momento da avaliação, somos todos iguais. Não são vistas diferenças, nem são criados critérios claros que indiquem, de fato, o impacto social do programa na região. No processo de avaliação dos programas, seja no Coleta CAPES quanto no APCM, os pareceres, algumas vezes, apresentam comentários sobre o item avaliado. Alguns apresentam parecer tecnicamente estruturado,
detalhado, mas outros pareceres informam os aspectos que o programa não atende aos quesitos e não que obteve êxito, sem realizar uma análise de fundo mais técnica e nem de forma detalhada. Alguns comentários, inclusive, apresentam equívocos de dados apresentados, evidenciando não ter sido feita uma leitura cuidadosa do relatório de avaliação. Nós tivemos essa experiência, no qual foram citados nós ainda íamos construir o prédio de 3 andares, quando nós já tínhamos o prédio de 3 andares. Que nós já tínhamos feito PROCAD com instituições que não era que nós tínhamos feito. Então, equívocos de conteúdo que mostram que alguma coisa não foi lida no processo. As equívocos de leitura. Nos pareceres, por exemplo, não aparecem recomendações para que os programas tenham metas de ações visando o crescimento qualitativo de suas ações acadêmicas. Na PCM já foi identificado caso de existência de pareceres discrepantes em termos de avaliação. O mesmo projeto, em um ano, foi aprovado em alguns itens e no ano seguinte o mesmo projeto foi reprovado por itens. Que avaliação é essa e que o mesmo projeto é avaliado de forma tão desigual? Se não é uma avaliação subjetiva, o porquê de avaliações tão distintas? O não cuidado e atenção no processo de avaliação, com pareceres amplos, baseados em hipóteses e não nos fatos apresentados ou nos relatórios, tem contribuído para a elaboração de pareceres contraditórios e que tem prejudicado os programas em termos de sua avaliação. Na avaliação também encontramos informação que o parecerista questiona por não existir no relatório na proposta da PCM sem que esteja mencionada no documento orientador da área como critério de avaliação. E aí, com isso, uma suposição criada em torno da informação acaba por se tornar fator determinante na avaliação, geralmente de forma negativa ao programa. Na dúvida, por que não realizar diligência? Ou solicitar informações ao programa? Então, nós fomos aprovados no item da infraestrutura porque duvidaram da nossa biblioteca. Então, alguns itens dos critérios de avaliação exigidos no processo de avaliação do projeto da PCM nem sempre estão presentes no sistema de inclusão de dados. A exigência de informar algum elemento e às vezes você não tem como colocar no sistema. Isso sem falar nos problemas técnicos vivenciados pelos coordenadores na inclusão dos dados da escultura. Se você encaminha o dado, depois você viu posteriormente que faltou anexo e faltou determinadas informações. Bom, então, a avaliação, ela também está restrita, a periódicos e livros. E aí a gente pergunta, a quem beneficiou isso, essa retirada? Os atrasos na avaliação e nos seus resultados têm causado tensões e problemas tanto para os editores quanto para os coordenadores do programa. E na avaliação da produção intelectual dos docentes, os cálculos não estão esclarecidos nos critérios de documentação da área. No documento da área, consta que serão contabilizados até 8 produtos, conforme a tabela das pontuações dos periódicos e livros. Mas não aparece a referência à pontuação anual do quadrinho. Quer dizer, a gente sempre está faltando alguma informação que nos esclareça, que nos aponte como fazer o cálculo. Qual é o ponto de corte que nós temos que dar para deslocar um professor lá para permanente, ou se ele vai permanecer como colaborador. Bom, então, eu teria algumas sugestões, mas já acabou o meu tempo.
Então, eu quero dizer o seguinte, essas situações vivenciadas no processo de avaliação, ela vem interferindo de forma negativa, dificultando os programas da região norte em mudar de nível e aprovar seus cursos, evidenciando uma avaliação desigual. Nós não somos contra a avaliação, nós queremos uma avaliação justa, nós queremos uma avaliação formativa, nós queremos uma avaliação processual, e não uma avaliação que a gente fique competindo pelos outros e não chegamos a lugar nenhum. E finalizando, nós, entre as sugestões, eu gostaria de destacar as últimas nossas sugestões, que são, a professora, inclusive, ontem falou sobre isso, que seja observado na avaliação o tempo de titulação dos programas da região norte, considerando as especificidades geográficas e sociais da região. Por exemplo, fazer uma pesquisa numa comunidade indígena não é fácil, pela longa distância, pelo custo que envolve isso, bem como atendimento dos educandos com deficiência. A gente precisa ter uma política que nos permita atender essas pessoas e que o tempo seja proporcional ao seu tempo de desenvolvimento da pesquisa e tem tempo diferenciado conforme a deficiência. E que sejam implementadas políticas de financiamento para pesquisa e pós-graduação na Amazônia. Nós já tivemos um período que tinha um Acelera Amazônia, que foi um período de investimento na região amazônica. E o reconhecimento pela CAPES da demanda na Amazônia, tanto de mestrados, doutorados, acadêmicos, quanto profissionais. Muito obrigada. Marista, para fazer sua pergunta. Estava faltando isso nesse fórum. Penso que esse seja o fórum que a gente possa dizer isso bem alto e o fórum que nós trabalhamos na pós-graduação seja representativo disso que nós pensamos. E eu não tinha ouvido isso em nenhum momento desde ontem aqui nesse ambiente. Então, fora Temer, primeiramente, em seguida eu começo pedindo ao professor João que apresente essas imagens, que eu peço 2 minutinhos de atenção de vocês para olharem. Pode passar. Senta, senta, por favor. Obrigada. Então tem que estar correndo. Aí deixa aí. Bom, então, vou começar para otimizar o tempo. Eu fiz um texto, que depois a gente pode discutir. Boa tarde a todos e a todas. Depois de 2 dias de intensas discussões sobre a pós-graduação no Brasil e no exterior, é chegada a hora de tecermos uma proposta para avaliação na pós-graduação. Sinto-me um pouco desabilitada para pensar a avaliação, na medida em que falo a partir da minha pouca experiência como coordenadora de um programa Conceito 3, situado na região sudoeste do estado de Mato Grosso, que assumiu a coordenação regional apostando na nossa força criativa humana mais do que em nossa produtividade.
Sinto-me impotente para falar de uma avaliação classificatória pautada na produtividade, pois sou pedagoga e advogo junto aos meus alunos há 23 anos uma avaliação diagnóstica, processual e formativa. Sinto-me pouco potente para falar de avaliação quando nomeamos e classificamos nossas produções, mas não medimos os encantos das mesmas. A partir dessa minha condição, gostaria de agradecer, então, ao Gondra, ao João, à Andréia, por terem organizado este evento e nos oportunizar, aos novos, pelo menos, como eu, nos darmos conta dos nossos limiares e aberturas, dos nossos impasses e das nossas clausuras. Acho que esse momento me fez me dar conta de tudo isso. Bom, gostaria de dizer que fui contemplada ainda inicialmente nas falas de ontem, principalmente na fala da Raquel, minha colega da UFMT, e na fala do professor Marcos, ou Marquinhos, se assim posso chamá-lo. Fui contemplada também nas questões abordadas no texto sobre a métrica na avaliação da pós-graduação enviada pelo programa de pós-graduação em educação nas ciências da Universidade de Juiz. Unijuí, isso. Fui contemplada em grande parte na fala do Luciano e em menor proporção na fala de Beth, que antecederam a esta mesa. Sobre o posicionamento de um professor que disse ontem, e eu não me lembro o nome dele, aqui, que não dá para mudar a avaliação da inserção social, que é algo que não tem como mexer, questiono. Não interessa quais programas não olhar para a inserção social. Assim, minha fala aqui vai justamente problematizar esse posicionamento. Para isso, inicio pedindo uma atenção especial de vocês ao poema de Manuel de Barros, que está aí colocado, publicado no livro sobre o nada. Diz ele: a ciência pode classificar e nomear os órgãos do sabiá, mas não pode medir os seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos do sabiá. Quem acumular muita informação perde o condão do adivinar. Divinare, os sabiás divinam. A partir dessa inspiração do Manuel de Barros, questiono: como medir a emoção sentida pela professora pesquisadora quando se encontra com o sorriso de uma criança que vive no acampamento do Movimento Sem Terra, que mora em um barraco de lona, estuda em uma escola provisória, também de lona, e narra um alfabeto repleto de sentidos outros, permeados por uma formação política, crítica e transformadora? Como classificar a preocupação do barqueiro ao conduzir crianças e professores para a escola nas curvas do rio Guariparuzzo, no extremo norte do estado de Mato Grosso? Como dar visibilidade às tentativas de alfabetização das crianças que vivem na fronteira Brasil-Bolívia? Como quantificar a importância das ações de socioeconomia solidária, que colocam um pequeno produtor rural no pátio da universidade para vender seus produtos agroecológicos? Como dimensionar o programa de incubadora, que visa fortalecer a economia solidária e construir políticas públicas para garantir a sustentabilidade do desenvolvimento de atividades de inclusão socioprodutiva de pessoas em estado de vulnerabilidade, especialmente dos catadores de lixo? Como transformar em artigo científico publicável em revista qualificada a dança de um professor índio mestrando do PPGU da Unemate, no momento de sua qualificação, junto com sua mulher e seus filhos, invocando o potencial? Como quantificar a formação continuada de professores através do cinema em noites de terças-feiras, após uma jornada de tempo integral, trabalhando com crianças de diferentes turmas, em 2 turnos, de 2 redes de ensino distintas? Como aferir valor de impacto da sombra do pé de laranjinha, que ora é areal, ora é pantanal,
e que se dobra na alma da criança ribeirinha. Como sentir o cheiro do agrotóxico colocado nas plantações de soja, expresso no alto índice de câncer presente nas famílias das crianças que vão para a escola na região norte de Mato Grosso? Bom, a ideia, então, trazer aqui esses questionamentos não é reforçar estereótipos que circulam nacionalmente sobre Mato Grosso ou sobre a região centro-oeste do Brasil. Até porque, todos sabemos, nossas pesquisas também problematizam políticas públicas, sistemas de avaliação, formação de professores, programa Mais Educação, políticas de ações afirmativas, currículos, e divinam aí também. A questão que trazemos para problematizar com vocês é como não perder o dom de divinar. O modelo atual de avaliação na pós-graduação nos insere em uma roda viva de acumulação, né? Nós acumulamos trabalhos, escritas, artigos, pareceres, orientandos, grupos de pesquisa, projetos, promessas, eventos, contatos e os encantos de nossos encontros. No momento em que nós estávamos, eu digo eu e a professora Loriege, que é vice-coordenadora do nosso programa, no momento que nós estávamos fechando a plataforma Sucupira, né, estávamos fechando e tentando preencher os caracteres da plataforma Sucupira, nós pensávamos, mas isso que escrevemos não dá conta do que realmente acontece na nossa inserção social. O avaliador poderia, ao menos, ver uma foto para compreender minimamente o que aconteceu? Não, isso não cabe na Sucupira. O estado de Mato Grosso cabe na Sucupira, a região centro-oeste cabe na Sucupira, a região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, todos cabem na Sucupira. Bom, eu vou falar especificamente de onde eu me situo. O estado de Mato Grosso é o terceiro estado da Federação em extensão territorial, né? Esse território guarda o terceiro contingente de povos indígenas e dezenas de comunidades quilombolas que ainda lutam pela demarcação e titulação de suas terras. De acordo com o censo de 2010, mais de 60% da população mato-grossense é negra. Cabe também registrar que Mato Grosso é o único estado da federação com 3 biomas: Pantanal, Floresta Amazônica e Cerrado. Essas características socioambientais têm sido, nos últimos anos, fortemente pressionadas pela expansão da economia produtora e exploradora de commodities. Processo este que impede que o Estado saia do mapa da devastação ambiental, dos conflitos agrários e sociais e da exploração dos indicadores de violência no campo e na cidade. Fronteiriço com a Bolívia, Mato Grosso também tem peculiaridades, né, de pensar suas fronteiras para além da geografia física, o que tem possibilitado a realização de ações multilaterais. Acreditamos que as complexas relações sociais, étnicas, raciais, culturais, identitárias, territoriais, internacionais, etc., podem encontrar terreno fértil nas ações educacionais realizadas pelos programas de pós-graduação em educação, que encontra terreno fértil e concomitantemente, né, movediço e pantanoso, como diríamos nós lá no estado de Mato Grosso. Já estou terminando. Acreditamos que um programa completo, eu digo que é um programa de pós-graduação com mestrado e doutorado, que no estado de Mato Grosso, por exemplo, nós temos apenas um, com toda essa dimensão geográfica, né? Acreditamos que um programa completo e que sua proposta política pedagógica contemple as diversas modalidades e faces das tensões vividas cotidianamente, pode contribuir para a geração de metodologias, tecnologias educacionais e um corpus teórico conceitual que contribua com a melhoria da qualidade de vida da maior parte da população residente em nossa região. Em um momento crítico de regressão democrática e retrocesso dos índices e indicadores de desigualdades educacionais, sociais, de renda e de qualidade de vida, como os anunciados pela Organização das Nações Unidas há 2 semanas atrás. No entanto,
Como alcançar um nível de produção satisfatório, as exigências do fator de impacto e garantir a abertura de um curso de doutorado no interior do estado de Mato Grosso? Não sei, mas acredito que não basta, e aqui é uma crença pessoal, né? Não basta maquiar o rosto caquético do sistema de avaliação da pós-graduação em educação no Brasil. A meu ver, temos que esculpir uma nova fisionomia para ele. Uma fisionomia que seja menos carrancuda, menos preocupada, menos métrica, menos acumulativa. Uma fisionomia que tenha o dom de divinar. Como? Não sei. Esculpir uma nova fisionomia significa desconstruir a existente. Assim, significa despojar-nos de vaidades e nos colocarmos sob suspeita. Significa problematizar os nossos modos de existência e resistência na pós-graduação. Significa darmos ao outro o lugar de legítimo outro. Significa pensarmos no outro com força, com potência. Esculpir uma nova fisionomia, esculpir uma nova fisionomia que tem o dom de divinar, como queria Manuel de Barros, significa ouvir todas as vozes, ver todas as cores, sentir todos os sabores, ouvir todos os cantos e todos os encantos, sem comparamento. Mas aí, diriam alguns, é fazer poesia, não avaliação. Quiçá pudéssemos, neste fórum, criar uma outra estética para nossas existências. Assim, talvez, nossos discursos críticos, construtivos e transformadores, um dia, quiçá, pudessem se tornar realidade. Eu estou há 23 anos na educação lutando por isso. Bom, então, em face a esse contexto, nós nos reunimos ontem na nossa região e tiramos alguns itens que talvez possam contribuir para essa avaliação. Eu vou passar rapidamente para vocês. Proposta da região Centro-Oeste para pensar a avaliação. Que os novos critérios criem mecanismos e métricas capazes de avaliar as singularidades locais e regionais, capazes de valorizar experiências de pesquisas publicadas em revistas menos qualificadas, que possam propiciar a aprovação de projetos nas instituições de fomento do Brasil. Senão, a questão paradoxal continuará insistindo e persistindo, ou seja, querem que os programas pequenos publiquem em revistas bem qualificadas para que seus projetos sejam aprovados. No entanto, se não são financiados, seus resultados não são passíveis de publicação. Né? Olha o paradoxo aí, como que a gente vai publicar se a gente não tem financiamento? Então, é uma questão que não tem volta. Né? Aí a gente questiona, para quem foi construída essa lógica? Para nós é que não foi. Tá? Que seja retomada a ideia de cooperação entre programas maiores e menores. Aí eu pergunto se já houve uma avaliação dos programas que desenvolveram Procades e Casadinhos. Né? 3, que é uma questão também tirada lá na região e que acho que a gente pode conversar aqui. Que haja rodízio entre as regiões para a indicação do nome do representante de área na CAPES. Né? Que esse nome saia agora das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 4. Que o FORPRED proponha um programa de gestão para a pessoa indicada como representante da área, ou seja, que a pessoa indicada represente a área, né, em todas as suas nuances de programas recém-criados com conceito 3 aos programas com conceito 7, e não a CAPES. 5. Reabrir a Sucupira para rever 2016, considerando que o documento de área foi divulgado na semana da homologação pelas pró-reitorias. 6. Revisão do calendário de avaliação CAPES, objetivando não forçar o trabalho das pessoas nas férias. 7. Que se crie um mecanismo de avaliar e pontuar com maior peso a relação entre a pós-graduação e a educação básica, considerando essa relação como componente da qualidade da formação e, consequentemente, da educação. 8. Revisão nos critérios CAPES de distribuição de bolsas de demanda social,
Nossos alunos são, em sua grande maioria, o tempo acabou, só estou concluindo. Nossos alunos são, em grande maioria, professores da educação básica e, pelos critérios, são impossibilitados de concorrerem à Bolsa de Demanda Social. No entanto, qualificar-se em pós-graduação, estricto senso, não exime de suas despesas cotidianas, que comprometem seu salário. Assim, eu pergunto, não ter direito à bolsa não seria uma forma de não garantir a equidade do processo de seleção de bolsistas? Outra questão sobre esse mesmo tema são os critérios CAPES embasados eminentemente na produtividade, não se caracterizando, assim, demanda social. 9, estou acabando, problematizar o quadro diferenciado na área de educação e ensino. 10, criar uma política de financiamento dos periódicos. 11, melhor distribuição do número de bolsas de produtividade e aprovação de projetos de pesquisa para a região. É isso, obrigada. Mais um achado perdido. Alguém perdeu um anel. Então a dona, por favor, veja. Dá para pagar o hotel. Passamos então agora a palavra para o coordenador do Fórum Regional FOPREG, professor Dante. Bem, colegas, boa tarde, noite. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né, a possibilidade de a gente estar aqui para refletir sobre essa questão. E eu quero primeiro, como outros colegas já fizeram em outros momentos, ao longo do evento, nessa própria mesa, também situar o meu lugar de fala, né? É meio incômodo, em princípio, mas a gente convite, e discutir um assunto sobre o qual não é aquele assunto que a gente debruça enquanto produção, né? Então, não sou pesquisador do campo da avaliação da pós-graduação, é a contingência de estar na coordenação do programa e na coordenação do processo Nordeste que nos leva a uma situação como essa. E aí, portanto, a gente pode cometer aqui algumas imprecisões. O que a gente vai colocar na discussão é fruto principalmente desse acúmulo de 4 anos na coordenação do programa, participando do FOPREG e agora nos últimos 2 anos na coordenação do FOPREG Nordeste. As nossas discussões é que a gente tentou extrair o que a gente vai discutir aqui, que evidentemente não significa que há nenhum consenso, nem no FOPREG a nível nacional, nem na área da educação, e muito menos de igual maneira na região Nordeste, mas é aquilo que eu consegui aprender dessa experiência. Tá? Bem, eu não vou falar a partir de uma discussão profunda por dentro de como é o sistema da avaliação da pós-graduação, por confessar que não o compreendo completamente. Né? Então não vou me atrever a isso. Vou tentar pensar mais na linha de uma perspectiva de para que é que serve a avaliação da pós-graduação. E a partir daí a gente tentar, para compreendê-la, na necessidade de compreender, eu fui buscar fazer um estudo histórico, né, e mais ou menos tentar aprender como é que nós chegamos no ponto que nós estamos. E é a partir daí, dessa lógica, do ponto que nós estamos,
que nós procuramos problematizar para onde nós queremos e poderemos ir. Então, avaliar ou não, porque avaliar para melhorar, para ranquear, para definir quem tem mais prestígio. E eu tendo a compreender que prevalece os últimos itens, né? Na lógica da avaliação que nós temos hoje. Ela mais define quem tem mais prestígio ao ranquear do que a contribuição para um processo de melhoria da pós-graduação. Mas não temos uma resposta pronta e acabada para isso. A partir daí, dessas inquietações, nós, na perspectiva de buscar compreender como chegamos no momento onde estamos, fomos buscar, nesse texto, né, do Silvério Horta e da Maria Célia Moraes, que passaram por essas funções, né, há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, e que lá produziram sobre aquele momento da avaliação, que foi um momento crucial, que estava mais ou menos se gestando o modelo que hoje está mais desenvolvido na direção que nós conhecemos. Bem, e a partir daí, pode passar, por favor. A partir daí nós pegamos esse texto que eles produziram, discutindo e problematizando o resultado da avaliação do triênio 98-2000, tá? E aí eles colocam que as comissões de área avaliaram 1.545 programas, tendo atribuído o conceito CEP a 52, o que representa 3,4% e por aí vai. Feita essa avaliação, o CPC, no processo posterior à avaliação das áreas, resolveu que reduzir, né, a avaliação, a posição no ranking, de 7 para 6, 2 de 7 para 5 e 27 de 6 para 5. E que o outro slide mostra que a maior concentração dos programas em que tiveram seus conceitos reduzidos de 7 para 6, 15%, 52% sobre a grande área de ciências humanas, predominantemente em geografia e em educação. Tá? Então, essa disputa, né, por quem tem mais prestígio pelo ranqueamento, ela não tem, ela não é recente, ela fez parte do processo de gênese dos conflitos, das contradições, das disputas que nos levaram ao momento que a gente está hoje. Os autores dizem que verificou-se com nitidez o que possivelmente já podia se antever nas decisões anteriores do CPC. Os níveis 6 e 7 foram definidos exclusivamente a partir de um único parâmetro, que não existia até então, né, formalmente nos documentos. Qual seja da produção científica internacional e basicamente em periódicos estrangeiros. Não é à toa que está no centro da discussão hoje a internacionalização. Né? E eles concluíram que o que estava em jogo não era a avaliação, mas a disputa de espaço na área de excelência, onde se concentram o financiamento e prestígio. E, na síntese do resultado dessa avaliação, eles colocam que o resultado repetiu tendência já manifesta na avaliação do biênio anterior, e que a grande concentração dos programas CEP apenas nas duas grandes áreas, ciências exatas da Terra e ciências biológicas. Elas totalizavam, na época, 61% dos programas com conceito 6 e 7, embora aglutinassem apenas 21,6% dos programas. E aqui eu faço um salto histórico para o momento atual. Tá? E aí eu fui pegar os relatórios da última avaliação, do último triênio, 2010-2012, e peguei educação, né? E não peguei, eu dei uma lida geral em praticamente todas as áreas, principalmente essas grandes áreas, ciências exatas e da Terra e ciências biológicas, mas peguei dois programas bem emblemáticos, duas áreas
que estão dentro dessa grande área emblemática, as ciências biológicas e a física e a astronomia, e fiz um quadro comparativo da distribuição do ranqueamento da nossa área de educação no triênio com essas duas outras áreas, que é o que está no quadro seguinte, tá? Aliás, está no próximo. E aí, o que é que a gente percebe, né? Essa extrema concentração na nossa área dos programas 3 e 4, que já foi objeto de discussões aqui, diferentemente dessas outras áreas que são as áreas de maior prestígio, né? Onde essa concentração nos programas 3 e 4 é bem menor. Nos programas 5 não há uma grande diferença, e novamente uma grande diferença nos programas 6 e 7. O que eu chamo de hiperconcentração em 3 e 4 na nossa área e despovoamento dos programas 6 e 7. Então, portanto, eu penso que para o próximo quadriênio, algo que é fundamental para nós é tecer um sistema de avaliação que nos possa contribuir para a correção dessa distorção dentro da nossa área, comparativamente com as outras áreas, que são as áreas consideradas de maior prestígio. Portanto, eu penso que a ação de política fundamental da área, incluindo a TED, concreto, é a busca por essa desconcentração de 3 e 4 e ações efetivas para isso, e a busca de povoar os 6 e os 7, porque pelo andar da carruagem eu penso que o resultado do quadriênio que a gente está acabando agora não muda muito esse cenário. Bem, vamos lá. Veja bem, isso aqui eu retirei do relatório da área de ciências biológicas 3. Chegou a hora da prova. Bem, só para mostrar que essa busca por corrigir essas distorções, se a gente considerar que isso não é desejável para nós, essa hiperconcentração em 3 e 4 e o despovoamento de 6 e 7, mas aí nós, enquanto área, definimos aqui, se queremos alterar isso, somos nós, enquanto área, se vamos lutar por isso, outras áreas fazem isso. Esse aqui é o texto final do relatório da área de Ciências Biológicas 3 do triênio 2010-2012. Não podemos ignorar as especificidades, a desigualdade regional brasileira. E quando se manifesta aqui centro-oeste, norte, nordeste, a gente vê claramente esse processo. Nós não podemos ter um sistema de avaliação que considere com a mesma lógica de avaliação, com os mesmos pesos, inclusive dentro da mesma região, com um programa que foi recém-criado e um programa que tem 40 anos, 30, 40 anos. Essa é uma questão que eu acho que a gente tem que bater nesse elemento. Segundo, o problema de vincular ao financiamento. Sabe? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa explorar. A avaliação, para ela ser informativa, ela não pode estar vinculada ao financiamento numa perspectiva de quem é melhor recebe mais. Pode ser por outros elementos, mas não pelo instrumento da avaliação em si. Por fim, é só a provocação com relação ao número de produtos. A gente vai ver o resultado da avaliação. Eu tenho uma compreensão diferente do que foi apresentado aqui. Quando a gente for olhar, e estou falando porque trabalhei na proposta que a gente apresentou já estimando o número de produtos. E se fosse o número de produtos ad infinito, nós não teríamos aprovado o mestrado na Universidade Federal do Amapá. Vai ter um impacto na questão da distribuição dos 8 produtos. Quem vai sentir é quem vai competir entre 5, 6 e 7. Mas para quem é 3, para quem é 3 e 4, vai ter um favorecimento. Eu penso que a tendência vai ser ter um equilíbrio melhor naquela distribuição. Agora, é claro, isso é projeção, a gente só vai ver quando sair o resultado da avaliação. Mas é muito temeroso a gente já sair aqui com uma posição de que os outros 8 produtos precisam ser revistos. Acho que a gente tem que esperar a avaliação para tomar essa decisão. Boa noite a todos, parabéns a todos. Eu acho que foram 2 apresentações com enfoques diferentes. Mas eu queria destacar um aspecto. Tem sido colocado desde ontem, porque tem sido citada a portaria que define os objetivos da avaliação e ela se diz
estou, porque ela é classificatória e comparativa. Qual é o local nesta comparação e nesta classificação que cabe aos programas da região norte? Eu participo, é a terceira vez que eu participo deste fórum, há 15 anos. E há 15 anos que eu vejo gente dizendo: o pessoal do Norte e Nordeste são chorões. Eles choram, querem tratamento diferenciado. Queremos sim. A desigualdade é real. O número de programas na região Norte é mínimo. O financiamento de pesquisa da região Norte é inferior à sua participação na produção de riquezas do país. Tá certo? A região Norte recebe cerca de 4% do financiamento da CAPES e CNPq e participa com um pouco mais de 5% da produção da riqueza do país. Parte do dinheiro, então, que se produz na região Norte não fica no fomento à pesquisa da região Norte. A desigualdade é política. A última vez que eu conferi, de 38 pessoas que ocupam o comitê de assessoramento, o PCC da CAPES, de 38 pessoas, uma era da região Norte. Vai ser com nossos próprios esforços que a gente vai superar essas desigualdades. Não me vem com essa conversa. Tá? Então eu acho que a gente não pode reproduzir aquele discurso que a gente critica, o discurso meritocrático. E fico preocupado, para concluir, quando eu vejo o resultado da última avaliação de propostas de cursos novos. De 32 propostas, 22 receberam nota 1. Quer dizer, a leitura que eu faço é a seguinte: ó, não que eu falava, parece que a área fechou. E a região Norte, e não só a região Norte, né, mas em particular a região Norte, precisa encerrar o seu ciclo de formação, que é com a consolidação dos seus programas de doutorado. Nós temos 2 doutorados na região Norte. Nós precisamos consolidar, criar e consolidar a pós-graduação na Amazônia. E eu acho sim que é preciso pensar, seja o nome que a gente dê, uma discriminação positiva, mas a realidade é desigual. E o tratamento não pode ser igual. Exato. Bom, encerra com o Marquinhos. Tem mais alguém? Eu queria, colegas, começar dizendo o seguinte: me perdoe, Dante, pelo que eu vou dizer aqui. Dos 8 produtos, é difícil a gente reclamar. É muito difícil reclamar dos 8 produtos. E vou dizer por quê. Porque, diferentemente de outras alterações que foram feitas na ficha de avaliação, essa foi debatida e votada por este fórum em Florianópolis. Então, esse é o problema. E vou dizer uma coisa: um dos que defendeu contra fui eu, inclusive. Então, reconheço que nós perdemos a votação, né? E vou lembrar 2 coisas. Na época, quando foi apresentada essa proposta, a gente disse o seguinte: escuta, qual que é o retrato da área? Porque nas outras áreas os retratos eram apresentados. E o impacto que os 8 produtos pudessem eventualmente trazer, teria que nos ser apresentado. E não foi apresentado à época. Foi a votação e nós perdemos, eu inclusive. Então reclamar agora é muito complicado, sabe, gente? Porque isso foi votado. E agora nós temos que correr atrás para fazer cálculos e mais cálculos sobre se os 8 produtos vão prejudicar o 3, o 2, o 5 ou o 7. Veja a situação que nós estamos. Naquela oportunidade nós já falávamos: como é que nós vamos alterar o jogo por meio das regras? Não, é a regra por meio do jogo. Como é que é o negócio? Alterar a regra no meio do jogo. Mas eu acho que é alterar o jogo no meio das regras. Esse é o problema que nós tivemos lá. Foi esse que é o problema. Agora, veja, isso foi votado. A minha maior insatisfação, se eu posso traduzir com esse adjetivo, é o seguinte: tem outras coisas que foram alteradas e não passaram por esse fórum. Esse é o problema.
você escreva os itens 4.1, 4.3, 5.1, 5.3 foram alterados e não passou por esse fórum. Isso é mais grave do que os 8 produtos, porque não passou por esse fórum. Quer ver um outro problema? A colega esclareceu aqui que, na verdade, a universidade não pagou a consultoria, não é? E foi esse o entendimento que nós tivemos, e eu penso que ficou bastante esclarecido. Agora, tem que esclarecer outra coisa. Se eu tivesse aquela lista da colega em mãos, o meu coleta seria diferente. Não, aquela lista está no relatório. Aquela lista do relatório não tem aqueles valores impactantes. Não tem os valores impactantes. Pode pegar o documento da área. Eu fiz esse exercício ontem à noite. Eu tenho uma tabela ali. O que tem lá? É isso. O que tem lá são os percentuais, mas não tem os valores discriminados dos impactos daqueles indicadores. Foram selecionados 23 indicadores. Se eu soubesse que eu seria avaliado no relatório a partir daqueles 23, se não me engano, indicadores, eu focaria a composição do meu relatório em cima dos 23 indicadores. Eu não estou recriminando aos colegas, não. Eu estou mais, gostaria que o Romualdo estivesse aí, né? Dizendo o seguinte: há coisas que têm sido socializadas, não é? De maneiras das mais diferentes possíveis. A gente tem que socializar neste fórum. Então isso é mais grave do que os outros produtos. E a alteração dos itens também são mais graves do que os outros produtos. E só para terminar o seguinte, eu entendo, gente, infelizmente, né, eu tenho uma discordância com a mesa anterior. E a minha discordância reside na premissa, sabe? Sabe qual foi a premissa que foi anunciada aqui por vários colegas da mesa anterior? Temos que combinar com os russos. Eu nunca joguei futebol combinando com o adversário, sabe? E nem nunca participei de guerra política combinando com o adversário. Isso só é possível se você quer conciliar e se submeter ao que o adversário quer impor a você. Concluindo, nós temos que afirmar uma posição. E sabe qual é a posição que a gente tem que afirmar? Nós somos diferentes. Portanto, queremos produzir de maneira diferente e ser avaliado por uma régua diferente. Isso implica, gente, em alterações na régua que mede o qualis. Isso implica na régua que vai medir a inserção social. Isso implica na régua que vai medir a internacionalização. Esse é o pressuposto fundamental. Somos diferentes, precisamos produzir diferentemente e ser avaliados diferentemente. A palavra para os nossos conferencistas, começando com a professora Silvia. Então, fechamento da mesa, e a professora Silvia foi citada. Claro que a apresentação... Pessoal, tem um assunto... Só fechar. Tem um assunto ao final que a gente precisa tratar aqui, tá? Encaminhamento em relação à Carta de Fortaleza. Então, só quero fazer o fechamento para a gente poder também. Bom, claro que o que eu apresentei aqui foram dados parciais, né, de uma análise muito então eu fiz nessas fichas. Tem muita coisa para indicar, muita coisa. Agora, tem duas coisas que me chamaram muito a atenção. Quando a gente fala da diferença das áreas, né, e sempre indicando a existência de algumas áreas mais consolidadas e tudo, dá uma impressão de que no conjunto dos documentos isso vai se destacar. Eu não consegui observar tanto isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente pega o percentual do item 4.1 das fichas, nós vamos observar esse item variando, o peso do item 4.1, variando de 35% a 65%.
né? Na nossa área ficou em 60%. Apenas 6 áreas indicaram esse percentual entre 60% e 65%. A nossa está entre essas áreas. Então, o que a gente observa? Você tem uma homogeneidade desses percentuais no item da proposta do programa, né, que é lá toda a proposta. Você tem pouca variação no item de docente e discente, né? Agora, quando você entra na produção, você vê que qual foi a leitura que eu fiz. Existe margem, né? Eu esperava coisas mais equivalentes, né? O documento, por exemplo, um outro exemplo, você tem áreas que se manifestaram no documento radicalmente insatisfeitas com a instabilidade da plataforma Sucupira e que isso vai prejudicar os programas. Tem área que indicou no documento, por exemplo, que em função da conjuntura política, da inconsistência da plataforma, a área definiu que não faria nenhuma alteração no seu documento e não o fez. Certo? Eu abri o documento da trienal, com lá os mesmos pesos, a mesma... Enfim. Outra coisa que me chamou a atenção demais, a inserção na educação básica. Né? É assustador, gente. Todas as áreas vão se meter a formar professor. Você me desculpa. Você tem área indicando que vai formar professor de educação infantil. Isso é atribuição da pedagogia. Né? E nós não temos no nosso documento um item, nada, que descreva o que é a inserção social na educação básica. A inserção na educação básica, eu fico me imaginando na área de física e astronomia, tendo que escrever que a minha inserção na educação básica é visita guiada em museu, né? Eu, no lugar deles, iria correndo no documento de área da educação. O que eles estão fazendo lá? Né? Você tem área de administração que fala que a inserção na educação básica vai ser contribuir para a elaboração da política pública da educação brasileira. O que é isso? Né? Então, o que eu vejo nisso? Né? Eu esperava uma outra configuração desse quesito, né? Como algo próprio da educação, que isso não está lá. Tá? Acho que é isso, tem muito mais coisa, né? Muito mais coisa. Mas o que eu gostaria de destacar muito é que eu não esperava a diversidade dos documentos igual eu encontrei. Né? Você tem algumas coisas muito padronizadas, muito. Mas eu não esperava tanta diversidade igual eu encontrei. E é nesse ponto que eu estou da análise, né? O que significa essa diversidade. Então, assim, foram dados parciais e que eu espero conseguir, na limitação de alguém que é da educação especial, trabalho com política pública de educação especial, nessa limitação, que é o que o Dante falou, a gente entra nessa seara em função muito do fórum, mas que a gente também não pode abrir mão delas, né? Eu acho que a gente tem que se debruçar, sim, a esses documentos, que são os documentos oficiais da política de avaliação da pós-graduação nacional. Né? E onde é que a gente se situa nesse espaço. Então, não se trata de criticar ou não criticar, concordar ou não concordar, mas trata-se de nos apropriarmos desse documento e desse espaço. Né? Então, assim, qual que é a impressão que eu tenho? Muito particular, posso estar completamente equivocada, né? Eu achava que o CPC fosse mais, né? A gente tem uma ideia muito rígida, né, em relação ao CPC, né? Então, assim, eu acredito que sim, dada a diversidade encontrada, né? Não fiz uma análise adensada, né? Estou dando uma opinião pessoal, não um resultado da pesquisa. Obrigada. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui até esse momento.
ouvindo a todos nós. Penso que todos que apresentaram trouxeram questões importantes para a gente repensar e pensar o próximo quadriênio. Então, até amanhã. Quero também agradecer a oportunidade de nós trazermos algumas considerações, ansiedades, tensões, e proposições, porque eu acho que também é um momento de cada região colocar suas questões, mas também colocar suas proposições, e todos sejam ouvidos e sermos debatidos. Então, a gente agradece e esperamos amanhã dar continuidade a esse debate. Bom, obrigada a todos que resistiram até aqui. Eu vi bravamente, acho que está todo mundo cansado. Né? Nós começamos essa conversa intensa e densa ontem e continuou hoje intensa e densa. Acho que amanhã, quem sabe, a gente consiga chegar no termo de resultado que seja positivo para continuar nossa conversa durante os próximos 4 anos. Então, eu coloco à disposição para isso amanhã e nos próximos 4 anos. Apenas agradecer o espaço da discussão e amanhã vamos estar para a gente, a partir de todo esse acompanhamento de hoje, a gente tentar passar na agenda do que a gente faz, de avaliação para esse próximo paciente, a gente chegar na em relação ao paciente já acabou. Nós temos, como eu falei, primeira vez antes de passar por esse ponto, eu gostaria de agradecer a todos os colegas aqui, coordenadores das regionais, em nome da coordenação nacional, em nome da diretoria que aceitaram também o desafio de participar dessa mesa e trazer suas reflexões, tomando por base as discussões travadas dentro de cada regional. Mas nós temos um aspecto, certo? Tem uma questão de ordem, agora. Pelo que eu entendi, foi colocado nas regionais, então os questionamentos são muito. Bem, amanhã nós temos grupo de trabalho para justamente sair proposta. Só que aqui nós temos uma proposta que foi ontem, na reunião do Corpred, o professor César fez a proposta e o coletivo endossou, no sentido de sair um documento daqui, uma carta de Fortaleza, trazendo os principais pontos aqui relatados, né, e que fosse justamente um documento no sentido de buscar uma mudança nesse modelo, modelo de avaliação que estamos vivenciando no momento. E aí a proposta, né, o professor Gonçalves, ele pode completar aqui o que foi acertado. Nós precisamos tirar uma comissão para elaborar esse documento, para que amanhã, no encerramento do seminário, esse documento possa ser lido, se fazer alguma alteração, né, algum acréscimo, conforme o entendimento geral, e possamos, então, publicizá-lo, né, como resultado, né, desse seminário. Nossa proposta aí para que essa comissão seja constituída pelos coordenadores das regionais, que muito nos brindaram aqui com suas reflexões sobre os problemas, porque trazem... Adoraram, olha a cara deles. A proposta, né? Se é assim, no ponto da proposta, eu acho que os textos apresentados, eu não sei se é a impressão que os colegas tiveram também,
elas acabam esbarrando todas as questões que nós discutimos nas regionais. Eu acho que a gente poderia fazer uma síntese a partir das propostas que vêm desse estudo que as regionais fizeram, e aí acrescentada de outras que talvez não estivessem presentes, tiver esse espírito nessa apresentação. Porque os coordenadores regionais tiveram o cuidado de orientados pelos debates das regionais e do Forpred para poder esse valor. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa produção. Por isso a proposta que eles componham essa comissão, porque fizeram esse trabalho, belíssimo trabalho, né, de fazer essa síntese, trazer essas contribuições, e aí fariam esse trabalho de organizar esse material, podem complementar com os outros aspectos que temos debatido ao longo do dia de ontem, do dia de hoje, né, para subsidiar, para elaborar esse documento a ser apresentado no encerramento de amanhã. Eu só queria complementar o encaminhamento, lembrando o seguinte, que essa carta é uma carta de Fortaleza, é uma carta do Forpred, né? Talvez seja o caso da gente ter até o final da tarde de amanhã uma minuta, a parte da colaboração dos colegas que acho que aceitaram, né, essa indicação, né? Olha a alegria. Mas eu acho que a nossa data, o ponto final nesse texto, talvez não seja amanhã. Talvez ele possa pegar esse documento, rodar na lista para incorporar, inclusive, a colaboração dos colegas que não estão aqui, que estão acompanhando online. A gente dá um prazo, talvez, de uma semana para incorporação de sugestão, e aí a gente fecha o texto e sai a carta de Fortaleza, assinada com o resultado da reunião extraordinária do Forpred. Mas amanhã nós veríamos amanhã vai a gente minutaria, logicamente seria. Os colegas já estão aí, né? Sim. Gente, vamos ver essa leitura porque nós estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que a gente tem que lidar com esses dois tempos para poder fortalecer as duas coisas. A reunião estratégica extraordinária do Forpred, que é estratégica neste momento, é importante do ponto de vista de uma conjuntura imediata. Mas eu acho que uma carta de Fortaleza não, na perspectiva da construção desse seminário, como um seminário Forpred, a gente teria que deixar, eu acho, algumas questões mais estruturais do que a gente quer para frente, para a gente construir, em vez de publicizar uma carta neste momento, a gente voltar para dentro dos nossos programas, mobilizar os nossos colegas e aprovar uma posição mais ampla da ANPED na reunião em São Luís, para que a gente tenha isso este ano, que é o primeiro ano do quadriênio, com uma posição mais consensuada na área. Então, estou só propondo que a carta possa ser mais conjuntural e a gente amanhã lide com o encaminhamento de como é que a gente continua mobilizado daqui, deste seminário, até a reunião em São Luís, para a gente ter uma posição mais estrutural, de modelo, de um sentido mais... Eu acho que tem mais coisa em debate e que a gente deveria ter cuidado, e aí acho que essas apresentações são pontos de partida, mas a gente teria que ter um filtro entre a conjuntura e aquilo que a gente tem que acumular e melhorar, além de nós aqui, os 4.000 sócios da ANPED, para poder fazer esse debate. Eu acho que ele seria uma carta de Fortaleza. Eu acho que a carta de Fortaleza Eu acho que a gente pode produzir um documento sintético que a gente pode divulgar e que ele sirva de subsídio para